A arrogância não te leva a lugar algum e ela pode, inclusive, puxar o seu tapete. Eu quero compartilhar aqui com vocês de uma situação que ocorreu comigo no ano passado, que eu nunca me esqueci dessa experiência e eu acredito que de alguma forma possa agregar, não sei, na vida de alguém. Eu fui convidada para uma palestra em meio a outros palestrantes, todas mulheres que iriam palestrar no mesmo dia, no mesmo palco. Era um evento muito grande, do qual eu esperei muito para participar deste evento. E eu fui convidada para falar da minha área de atuação, que é a psicologia, sobre ansiedade, saúde mental, um pouco de espiritualidade também. E até então eu cheguei ali naquela palestra, fiquei super empolgada, esperando a minha hora de subir ao palco, só que eu fui contratada apenas para fazer a minha palestra. Enquanto eu esperava a minha vez, eu estava sentada lá embaixo junto com os demais participantes e tinha uma das palestrantes que ia falar de um tema totalmente diferente do meu, que ela ficou andando em todas as mesas, em todas as cadeiras e ficou conversando com as pessoas que estavam ali para assistir a palestra. E eu me lembro que num determinado momento do evento, ela chegou perto de mim, eu estava sentada ali na primeira fileira, ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: "Pra que ficar desse jeito?" Aí eu olhei e falei assim: "Que jeito? Você não conversa com ninguém, você tem que ser mais empática, você tem que conversar com as pessoas, você tem que fazer como eu, olha, eu estou andando aqui, conversando com todo mundo, interagindo, fazendo network, porque isso traz engajamento para você, para as pessoas sentirem conexão com você." Gente, eu olhei para aquela situação e pensei assim: essa não sou eu. Embora todas as vezes que eu suba em cima de um palco, que eu vá palestrar, eu tenha bastante desenvoltura, eu não tenha timidez, porque é um conteúdo que eu domino, no momento em que eu saio do palco, eu não tenho esse traço de personalidade que é o traço da extroversão. Eu sou uma pessoa mais tímida, eu não distrato ninguém, só que normalmente eu sou uma pessoa que fica mais no meu cantinho. Eu não fui contratada para ficar ali rodando de mesa em mesa, fazendo uma comunicação com as pessoas. Eu fui ali para dar a minha palestra. E se ela quis conversar com as pessoas, respeito o direito dela, mas eu pensei assim: poxa, fica você fazendo aí o que você tem para fazer e me deixa aqui do jeito que eu quero ficar. Aí eu me lembro que a minha palestra era antes da dela. Eu subi no palco, palestrei, e eu nunca vou me esquecer dessa palestra. No momento em que eu falava do tema que foi proposto para mim, tinham várias pessoas ali chorando, ouvindo aquilo que eu falava. E naquele momento eu pude perceber o quanto que a minha fala gerou conexão com as pessoas. O quanto que eu não precisava de tudo aquilo que aquela pessoa havia falado comigo para gerar a tal da conexão que ela queria que eu criasse com o público. As pessoas se conectaram de tal maneira com a história que eu trouxe para elas, com aquele aprendizado, que além da emoção veio também o riso, ou seja, um mix de emoções dentro de uma única palestra. Então, quando eu desci do palco, eu desci com aquela sensação de dever cumprido, de que eu havia feito aquilo que eu esperava no momento em que eu saí da minha casa. Quando eu finalizei a minha palestra, em seguida, aquela moça que falou comigo era a palestrante que iria palestrar depois de mim. Eu falei: por que não assistir a palestra dela? Já que ela me chamou a atenção, pensei: deve ser uma pessoa que vai ter uma oratória que eu vou cair o queixo, devo ter muito a aprender com essa pessoa. Desci do palco, me assentei na cadeira que eu estava na frente e essa mulher foi convidada para o palco. Gente, até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Se é Deus agindo, ou não sei o que aconteceu. Quando essa mulher me sobe no palco, ela trava. Ela não conseguiu falar. Ela perdeu a voz. E quando ela perdeu a voz, ela começou a chorar. Ninguém entendeu nada. Eu olhei para aquela cena e pensei assim: o que está acontecendo? E aí ficou todo mundo assim esperando e ela pedindo desculpa, desculpa, desculpa. E ela a impressão que dava é que ela tinha esquecido o roteiro. Aí uma outra pessoa subiu, assumiu o microfone. Sim, aconteceu isso, assumiu o microfone porque ela não conseguiu falar. E aí eu fiquei o resto da noite pensando: quantas vezes a gente quer ensinar para as pessoas como elas devem serem, a gente acha que a gente é muito bom naquilo que a gente faz, só que nos esquecemos que cada um foi chamado aqui com um propósito diferente. Cada pessoa vai impactar o mundo de uma forma diferente. Cada pessoa vai tocar um coração de uma forma diferente. Eu vejo, principalmente para as pessoas que trabalham com redes sociais, que querem gravar seus vídeos, quantas pessoas que não conseguem começar porque elas ficam se comparando com outras pessoas. Se comparando com gente muito grande. Eu tenho que ser autêntico como fulano. Você tem que ser você. Não adianta você querer se encaixar num perfil que não é seu.
As pessoas vão se conectar contigo quando elas virem verdade em você. Elas se conectam com a sua história, com o seu jeitinho de falar, até com as suas gírias, o seu jeitinho errado. E às vezes tem pessoas que falam que não vão começar porque não sabem conversar direito, ou que tem uma voz um pouco embarganhada. Ah, eu tenho um sotaque arrastado. Fabiola, o que eu faço? Não tem problema. Começa da forma que você está. Eu quando olho para os meus vídeos lá de trás, as palestras que eu fazia há 10 anos atrás, gente, era completamente diferente de hoje. Então é à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai se lapidando, que a gente vai melhorando. O problema é que a maioria das pessoas querem começar prontas. E prontos nós nunca estaremos, estamos todos aqui no processo de evolução. E às vezes a nossa arrogância, o nosso egoísmo não permite que a gente evolua. Porque a gente quer começar 100%, a gente quer começar perfeito. E perfeito ninguém é. Então todas as vezes que eu me lembro dessa história, eu fico pensando assim, ainda bem que eu não dei ouvidos para o que aquela moça dizia. Eu fui chamada ali com um propósito diferente do dela. Eu foquei no que eu tinha para fazer e eu fiz muito bem feito. E é o que você também precisa aprender a fazer. Faça do seu jeito, da sua forma, com o seu jeitinho, com a sua autenticidade. Sempre haverá pessoas que vão se identificar com você e pessoas que também não vão se identificar, está tudo bem. Enquanto você focar em agradar todo mundo, você nunca vai sair do lugar. Você vai ser só mais um no meio do bando. E aquele que agrada a todo mundo é aquela pessoa que mais desagrada, porque nós estamos aqui exatamente para dividir opiniões. Terão pessoas que vão te acompanhar e pessoas que vão te odiar pelo mesmo motivo. E quando a gente entende isso, tudo flui muito mais leve. Então não sei se isso aqui faz algum sentido para alguém, mas eu queria compartilhar com vocês e apenas deixar o recado. Comece do jeito que você está. Pronto, você nunca vai estar, mas pelo menos dê o passo. E lá na frente, Deus coloca o chão.